Vamos mudar um pouquinho desse assunto e falarmos agora sobre movimentação política aqui na cidade de Maringá. E olha só, gente, muita coisa já está acontecendo, né? Entre essas coisas, sondagem para a formação de chapas de partidos, né? O anúncio da saída de uns, a entrada de outros em alguns partidos. E um desses casos aí é com o PDT de Maringá, um partido que teve uma grande influência na última eleição e que agora volta a ser notícia, né? Inclusive o nosso colunista aqui, o Tupã, escreveu no seu blog que circula uma informação de que vai ser desafiador consolidar uma chapa com viabilidade eleitoral do PDT aqui em Maringá. Partido que já conquistou a prefeitura em 2016 e elegeu 2 vereadores em 2020. A professora Ana Lúcia Rodrigues vem tentando talvez emplacar uma vice de Humberto Henrique, que vai se filiar agora ao PT no dia 16 de fevereiro. E ela falou que talvez pode inverter essa situação, né? Ser diferente do Humberto Henrique ser vice dela, isso é ela que falou. Do PDT estão de saída, segundo o Tupã, o atual colega de bancada aqui da vereadora, o vereador Maninho, o Odair Fogueteiro, o Dionilson, o Adilson Costa, a Josi da Tapioca, a Beth, Eliane e outras pessoas e assim por diante. E aí nos corredores do Paço Municipal e da Câmara, há apostas que a vereadora Ana Lúcia pode até buscar uma reeleição por um outro partido, pelo PSB. E aí? Ano eleitoral, os bastidores já estão quentes na política aqui em Maringá. Luiz Neto, será que pode acontecer da vereadora não ter condições de ficar no partido, ter que ir para outro partido para ela conseguir a reeleição? Você concorda com o que o Tupã escreveu? Olha, eu respeito muito o Tupã, é um jornalista muito qualificado, mas a Ana Lúcia não é boba. A última coisa que ela é boba. Ela é muito inteligente, já foi candidata a prefeita, já foi candidata a vice, já foi presidente do Observatório das Metrópoles. Ela é extremamente inteligente. Então, assim, na minha convicção pessoal, Luiz Neto, eu não acredito que ela saia candidata a prefeita. O cenário está se desenhando uma outra linha, né? Uma outra linha diferente do que ela costuma defender. Eu acredito que essa é uma articulação dela muito inteligente para pleitear um espaço aí na disputa, para pleitear uma negociação que beneficie o seu mandato enquanto vereadora. A Ana Lúcia já trocou bastante aí sua equipe de gabinete. Eu acredito que ela vai consolidar uma chapa para vereadores no PDT, onde ela venha a ser a expoente de tudo isso, a candidata de destaque, né? E numa possibilidade ela possa, dependendo da construção que ela fazer, eleger mais um, né? Ou puxa mais um. Mas esvaziando o partido igual o Tupã escreveu, não fica ruim pra ela? Mas eu acho que assim, essa questão só não foi feito antes, Oséias, porque a lei não permitia, o espaço não permitia, não tinha janela para vereadores. Você sabe, todo mundo que tá no meio político sabe que ele e o Maninho têm opiniões totalmente divergentes, né? Que outras pessoas que fazem parte do grupo político do PDT têm opiniões divergentes e iriam sair junto com o vereador ou em uma possibilidade de conseguir um espaço melhor em outro partido. Tem gente também que fica porque é suplente, né? Suplente está sempre à espreita de quem está no mandato possa vir a sair em algum momento. Então, essa é a análise que eu faço em relação à Ana Lúcia. Ela não é boba, ela está trazendo alguns nomes interessantes, ela está trazendo algumas pessoas que influenciam a opinião, principalmente das pessoas mais jovens. Ela está usando a experiência dela para montar uma chapa que vai ajudá-la, ou dependendo de quem ela colocar, pode vir até a prejudicá-la, né? Dependendo da votação que essas pessoas possam vir a fazer. Carlos Henrique, você acha que o PDT, partido que já teve uma expressão política, né, que elegeu o prefeito, 2 vereadores, vai vir forte aí? Você acha que o Tupã tem razão no que ele escreveu? Você acha que não? Qual que é a sua opinião? Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer essa avaliação e eu acredito que política, como é que falaram aqui nessa bancada? Cavalo voa, uma coisa assim, né? Cada dia é uma novidade, né? E essas alianças são construídas e são desfeitas todos os dias, diariamente. E a gente acaba tendo que comentar sobre esses assuntos, mas olhando para a cidade, né? E olhando para os candidatos, para as figurinhas que já estão carimbadas aí, e nós já sabemos o nome deles lá, Silvio Barros, do Carmo, Flávio, Wilson Quinteiro, Humberto, não vejo uma expressividade a ponto de ter um favorecimento para essa aliança aí. Não vejo, infelizmente, não vejo. Tá bom. Voltando ao assunto aqui da movimentação política em Maringá, faltou falar o Edivaldo Magro e o Carlos Henrique, não é? Sobre essa questão do PDT
Do Calazans também faltou falar? O Calazans também. Então vamos lá. Começando por você, Carlos Henrique. Não, eu já Já falou? Só o Calazans. Ele falou. Então Calazans, faltou falar Calazans e o Edivaldo. E o Edivaldo. Tá certo. Então deixa eu anotar aqui para não esquecer. Calazans, você acha inviável a vereadora continuar no partido, PDT? Você acha que há mudanças ou você concorda com o Luiz Neto que ela está fortalecendo uma chapa, continua nesse partido também? Eu concordo com o Luiz Neto no sentido de que a vereadora é uma vereadora inteligente que calcula bem os seus passos, né, que faz as suas articulações. Eu concordo absolutamente. Embora eu vejo sim que pode ter perigo sim. A legislação mudou, né? Que essa questão do aumento do número de vereadores aqui em Maringá, ela traz aí uma sensação, né, de uma suposta facilidade maior na concorrência, mas traz uma dificuldade maior para os partidos também, porque a quantidade de candidatos na chapa também é maior. E os partidos continuam não podendo fazer coligações para as eleições proporcionais, para as eleições, no caso, para vereador. Ou seja, o partido tem que montar a chapa sozinho. Salvo engano, Maringá são 34 candidatos dentro de uma chapa, respeitando aquela questão da cota de gênero de 1/3. Não é fácil montar esse tipo de chapa. E agora a legislação mudou, é diferente da legislação das eleições de 2020, e ela exige uma performance melhor dos partidos. Na eleição de 2020, nós tivemos vereadores que foram eleitos, que com a legislação atual não seriam eleitos. Os partidos que não alcançaram a quantidade mínima de votos nas eleições de 2020 ainda conseguiram eleger representantes. Em 2024 isso não vai acontecer mais. Lembrando, por exemplo, que em 2020, na chapa, por exemplo, do PSD, que supostamente uma chapa forte, né, por ser o partido do prefeito, elegeu um vereador só. Então, assim, existe sim o perigo. Sabe? Ou seja, é muito perigoso, é muito possível que aconteça a vereadora montar uma chapa completa e ainda assim ser bem votada, mas se a chapa não acompanhar, não tiver minimamente um bom desempenho também, ela fica fora. O que vai acontecer, na verdade, é o seguinte, né? O partido, se tiver uma pessoa sozinha, não faz ninguém. Nessa eleição, se tiver não. muita gente, de repente, quem era para se eleger não se elege, e aí vira aquele balaio de gato, aquela coisa toda. Eu estou gostando do debate na parte da manhã, o Luiz Neto, inclusive, já pode até falar para a gente sobre isso, né? É que a Jovem Pan está trazendo esclarecimentos, porque tem muita gente que às vezes cai no conto do vigário, né? Ah, vem para esse partido e você vai estar eleito. E não vai ser bem assim que vai acontecer, não é? Porque aí o que vai acontecer? Às vezes vai montar uma chapa muito forte e aquela pessoa que tem até um potencial de voto não vai conseguir chegar. Então, agora as atenções estão todas voltadas, é importante esse debate que a Jovem Pan traz também, certo? Faltou falar o Edivaldo Magro, Edivaldo Magro? Só o senhor que não falou ainda? Posso passar minha vez sem problema. O senhor não quer falar? Resolveu. Não, aproveita a oportunidade. Não, o senhor tem a vez agora, por gentileza. Não, vamos mas lá. só vou lembrar aqui, eu concordo com o Zé, dificilmente eu acho que a vereadora deixa o PDT. A PDT que esse ano faz 45 anos, foi criado em 1979. Eu tive a oportunidade de entrevistar o fundador daí, foi o Leonel Brizola, que esteve aqui em Maringá na campanha, né, para presidente, na qual o Collor foi eleito. Nesse momento, o que os candidatos, quem está em cargo, quem vai sair pela primeira, está fazendo é conta. Né? Então é uma questão de matemática. Uma vez que a legislação mudou, você tem que, naquela segunda rodada lá, o partido que não é 80% do quociente, é isso, né? Isso. Então, no primeiro momento, assim, se faz aquela régua, primeiro, o quociente em Maringá, não sei quanto nós vamos fechar, em 280 mil, né? Vamos fechar em quantos eleitores, mais ou menos? Não chega a isso, não. Não chega a isso? Menos. Aí sim, mas a gente vai ter um quociente bastante alto. O quociente, na verdade, é o número de eleitores dividido pelo número de cadeiras. Então, quem não vai fizer... ser tão alto, vai vai ser baixar. 7.500 e 8.200. Calculando. Então, cerca de 9 mil votos, 8 mil votos. Então, aquela chapa, quem não fizer 8 mil votos, e está uma dificuldade imensa de se fechar chapa. Na verdade, ninguém quer ser candidato, porque não percebe que determinado partido já tem um puxador, já tem um cara lá que vai ser eleito, e ele não quer só participar para fazer o score da chapa. Então, há um problema muito sério com relação a isso. Agora, eu acredito que a Ana Lúcia, que inclusive está na liderança dessa frentona, com o PSDB, junto com Evandro Buqueira de Freitas Oliveira, que é um virtual pré-candidato, nem vou dizer que é pré-candidato de verdade, ou pelo menos se posiciona como tal. Ela, junto com o Evandro, construíram essa frentona, da qual teve uma única reunião pública, tá, que foi realizada ali no Mário Moreira, muito constrangedor, inclusive eu acompanhei, havia um certo constrangimento de alguns pré-candidatos de partidos que lá estavam, e não, por enquanto não vi nenhum resultado prático se de fato essa frentona avançou. Na verdade, já esfacelou. Mas eu acredito que a Ana Lúcia
se mantenha no PDT e tem uma história muito consistente, muito exitosa, não só como vereadora, né, como política, e principalmente, sempre vou elogiar isso, o período que ela esteve à frente do Observatório das Metrópoles. Depois ela embarcou em outras pautas e esqueceu aquilo que ela tanto era competente, que era o urbanismo. Isso porque o Edivaldo Magro falou que não ia falar nada. Né? Não, ele falou que não Mas ia falar nada. Eu não falo muito, eu não falo. Eu ia abrir mão da fala, daí você poderia ter dito assim, não vai falar aqui, eu vou seguir. Mas Luiz Neto, o senhor tem um minutinho, o senhor queria falar alguma coisa? Um minutinho só pra gente pular do assunto. Essa linha do que o Edivaldo falou é bem interessante para quem nos acompanha, que muita gente quer ser candidato. 99% dos partidos já tem suas chapas pré-elaboradas. O que é pré-elaborado? Pelo menos aquele candidato que faz bastante voto, ele já tá meio que acertado naquele grupo ou naquele determinado local. Agora não dá para acreditar em falácias, né? Tem muitas promessas de ajuda financeira, promessas de, nós vamos te ajudar. Tem gente que quem já disputou eleição, sabe, nós vamos te ajudar, e amanhã não vem ajuda, amanhã aquela conversa já muda, você não acha quem prometeu, e a promessa tinha virado conversa, e que não é compromisso. Então, é sempre bom estar atento quem vai disputar a eleição. Partido no Brasil hoje, infelizmente, Oséias, é um mero requisito para disputar a eleição. A questão que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, de lado político, de opinião política, aqui não acontece. Então esteja sempre atento, tanto você que vai disputar, quanto você que vai votar. Lembra o que teu candidato falou há 4 anos atrás, ou verifica o que ele já fez até hoje. Mas será que o povo lembra, né? Lembra os candidatos falaram lá atrás? Eu acho que não, viu? Será que o povo lembra? Você sabe por que não lembra? A gente vê, por exemplo, eu sendo bem sincero. Isso que é o problema, né? O povo fazendo não lembra. um critério crítico, né? Nada contra, né? Cada um tem seu eleitor. Mas assim, a Ulisses Maia está lá há 8 anos. Já tem um certo desgaste quanto prefeito há 8 anos. É natural que não tenha reeleição, né? Que a lei brasileira não permite. Mas fez muito pela cidade, deu sua contribuição. Assim como outros candidatos. Mas a gente vê, por exemplo, erros que foram cometidos por ex-gestores que hoje não são tão lembrados pelo eleitor na hora de fazer a escolha, como processos, situações que eram questionados na eleição passada.